Eu não sei se preferem que eu fale sentado ou de pé. Vejam lá, sentado. Não, muito bem. Então falo sentado. Não há nada como uma democracia de base. Para que é que eu fui fazer a pergunta? Bom, há perguntas que não se fazem, não? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer na pessoa de um antigo aluno e amigo, o Presidente da Comissão Política e Conselheiro do Cartaz, Dr. José Augusto Jesus, o convite para aqui vir. Foi muito simpático e foi, de alguma maneira, também afeiçoando o programa de forma a que eu pudesse aqui estar. Depois, queria cumprimentar alguém com quem tenho um relacionamento noutra qualidade, como Presidente de uma fundação, e que é o responsável supremo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E tem havido um relacionamento bilateral muito bom, muito interessante e muito frutuoso. Noutra área, infelizmente, a Fundação não tem aqui a sua área de jurisdição. O Cartaz seria diferente e a minha vida seria diferente, passaria mais tempo no Cartaz. Mas queria agradecer-lhe a iniciativa, a coordenação e o entusiasmo que colocou nesta conferência. Depois cumprimentaria, naturalmente, um especialista aqui já devidamente mencionado, o Sr. António Costa da Silva, que conhece esta matéria, é crucial para esta matéria, é uma daquelas peças-chave, e não são muitas no continente português, relativamente à utilização dos fundos europeus nos próximos longos anos. Depois permitam-me que dirija um cumprimento muito especial a um outro antigo aluno, o Sr. Carlos Silva, secretário-geral do IGT. E aqui acrescento mais alguma coisa. Além da muita simpatia pessoal e consideração que sabe que eu tenho por ele, essa consideração converteu-se em admiração pela forma como tem liderado a UGT num período particularmente crítico. Não é fácil, num período de crise, que é um período divisionista, um período de clivagens, com a sociedade portuguesa tão radicalizada, às vezes, em algumas das suas expressões económicas e sociais, conseguir ter um papel determinante na vida de uma instituição que tem dois pilares fundamentais, tem outros, mas dois pilares fundamentais, que por acaso, noutros domínios da vida portuguesa, se têm afrontado e se vão afrontar nos próximos meses. É uma tarefa ciclópica e o facto da UGT ter podido ultrapassar essa contingência num período de crise deve-se apenas e sobretudo ao seu mérito. Eu queria aqui reconhecê-lo publicamente porque tem sido verdadeiramente excepcional e não seria fácil ter esse papel moderador de bom senso num período que nem sempre é de bom senso na sociedade portuguesa. Cumprimento, mas naturalmente vou cruzar-me com ele a entrar e eu a sair, o engenheiro José Manuel Fernandes, que é minhoto como eu, deputado ao Parlamento Europeu, e que tem tido um papel muito importante, também um papel muito importante em termos de sensibilização para a matéria de quadro de fundos para aplicação no nosso país. Depois, cumprimentaria os seus deputados, aqui presentes, os seus presidentes de Câmara, começando naturalmente por um anfitrião, que tive o prazer de saber que foi transplantado pelo meu mais antigo e melhor amigo, o Eduardo Barroso, e portanto só por isso há mais um sportinguista realmente à face da terra, da boa saúde, que não sei se é bom em termos de final da Taça de Portugal, não sei, da ótica do Braga, é preocupante, mas enfim, mas aqui estamos, e o facto de estar aqui, estar com espírito democrático, ouvir os comentários críticos que lhe foram dirigidos e outros que serão ao longo da tarde, é um bom sinal para a democracia portuguesa. A democracia portuguesa precisa disto. Nós estamos todos muito crispados, uns mais do que os outros, eu não sou naturalmente dos mais crispados, mas há quem seja muito crispado e o país precisa, sobretudo no próximo ano, ano e meio, de uma grande descrispação e depois precisa nos anos seguintes. Não precisa de muita crispação. Cumprimento os demais senhores presidentes de Câmara, aqui presentes, e bons amigos, eu não digo de há muitos anos, porque eu sou jovem, eu é que já sou velho, demais autarcas, dirigentes distritais e conselheiros do Partido Social Democrata. A ideia desta ação é muito boa. É muito boa por isto, porque mais vale prevenir do que remediar. É antes de chegar à altura crucial que está a chegar relativamente à disponibilidade, à aplicação, ao controle e aos efeitos em termos de competitividade nacional e também de coesão social dos fundos que estarão disponíveis ou que estão disponíveis, é na base disso que realmente se pode dizer que nós temos sucesso como país ou não temos sucesso como país nos próximos anos.
E como imaginam, o grande desafio que nós temos para os próximos anos é o seguinte: nós estamos a sair da crise. Estamos a sair da crise acompanhando a Europa que está a sair da crise. Ninguém sabe como é que a Europa vai sair da crise. Se tão rapidamente quanto nós esperamos, se menos rapidamente. Depende de fatores imprevisíveis e imponderáveis. O fator grego, uma série de atos eleitorais que vão dominar a vida europeia nos próximos anos. Portanto, há muitas incógnitas, sobretudo na Europa do Sul. Sobretudo na Europa do Sul, mas por toda a Europa. Mas temos a noção que o grande desafio é este. É sair o mais rapidamente possível da crise e da forma mais sustentada possível da crise. Sair rapidamente, sair com o menor número de assimetrias e da forma mais sustentável. Rapidamente, porque não é a mesma coisa nós sairmos num ano, um ano e meio, 2 anos, ou estarmos vários anos a sair. Menos assimetricamente, porque uma coisa é ter a sociedade a sair em várias velocidades, isso é inevitável. Mas velocidades que acentuem desigualdades sociais e económicas, territoriais, pessoais, funcionais, ou pelo contrário, que esbatam essas desigualdades. E depois de forma sustentada. De forma sustentada significa que nós temos um horizonte de 2020, e quando falamos de 2020 eu lembro-me sempre, quando estávamos na década de 90, ou melhor ainda, na década de 80, e se falava Portugal 2000, parecia que 2000 é uma eternidade. Ora, 2020, 2015 não é uma eternidade, é depois da manhã. Ou aproveitamos a ocasião para depois da manhã, ou não há mais ocasião. Dir-se, a Europa vai acabar? Não vai acabar. O euro vai acabar? Não vai acabar. Mas esta oportunidade vai acabar. Haverá outras, menores do que esta, que por sua vez já foi menor, em algumas das suas facetas, do que outras tivemos no passado. Este é o desafio. Nesse quadro, eu penso que há 3 ou 4 ideias fundamentais. E depois falarei um bocadinho do que eu penso no cartaz. Imagine se eu opinasse no cartaz, o Sr. Presidente da Câmara não leva a mal. Bom, mas falando primeiro do país, a primeira questão é que finalmente nós encerramos o nosso ciclo imperial e colonial. Dir-me-ão, se finalmente, então não foi em 75, ainda não foi. Estes encerramentos, fins de ciclo de 500 anos, demoram muito tempo a digerir. Foi o regresso de muitos milhares de compatriotas. Foi a vinda de africanos, lusófonos, mesmo quando não portugueses. Foi a mudança do tecido económico, várias vezes. E do tecido social, várias vezes. Foi a criação da CPLP. Foi nós próprios percebermos que é outro país, noutro mundo. À maneira portuguesa. O português não gosta de se confessar para além de um certo limite quando tem mudanças muito radicais. Gosta de as ir fazendo suavemente, docemente. Mas é o encerramento. Agora, passados 40 anos, está encerrado. Já sabemos qual é a nossa posição na CPLP, sabemos a posição que temos na União Europeia, sabemos a posição que temos de ponte entre vários continentes, nas relações transatlânticas, e partimos para outra. Claro que ninguém parte para outro ciclo ignorando as continuidades. Porque as pátrias são feitas de continuidade, mas há também mudanças. A segunda ideia que é uma mudança com um novo modelo económico. E o modelo económico que existiu até agora foi um modelo que durou para além dos regimes. Um modelo que era um modelo essencialmente fechado, essencialmente virado para o consumo interno, que se foi abrindo para o exterior aos poucos. Com a EFTA, depois com o acordo com as comunidades europeias, depois com a integração nas comunidades europeias, depois com as reprivatizações, depois com uma série de mudanças. E foi um processo muito lento. Pensem que só desde o 25 de Abril nós tivemos pelo menos 4 regimes económicos diferentes. O que ainda era tributário das relações coloniais, aquele que foi marcado pelas nacionalizações e expropriações, o que resultou de longo processo de privatizações e agora esta da internacionalização muito mais aberta, que não fica apenas na União Europeia, vai para além da União Europeia, para novos mercados. É uma mudança de perspectiva. E como todas as mudanças de perspectiva, como sabem, o que custa mais a mudar é a cultura cívica. Isto implica uma mudança de mentalidade. O Estado funciona de acordo com uma mentalidade, o poder local foi criado com uma mentalidade, as empresas funcionavam com uma certa mentalidade, e agora uma reconversão de mentalidade. Quando aqui se falou, e muito bem, na internacionalização, na competitividade, no acento tónico nas empresas, e não nas infraestruturas públicas
básicas, isto é outra realidade. Só que a cultura muda lentamente. E um dos problemas, a meu ver, hoje da sociedade portuguesa é que, por razões revivalistas em parte, por razões da crise noutra parte, ainda há uma parte da sociedade que funciona noutra onda cultural, para a qual, obviamente, é preciso um Estado parecido com aquele que existiu durante muito tempo. E o poder local é visto como foi visto durante muito tempo, e o papel das empresas é visto como foi visto durante muito tempo. Eu digo uma parte revivalista, porquê? Porque há sempre umas reminiscências, uns restos do confronto ideológico e doutrinário dos tempos da Constituinte, que eu fiz parte. É que está presente em alguns setores do pensamento português. E, por outro lado, a crise, ao acentuar algumas desigualdades, ao radicalizar algumas situações, também leva a que se pense, que se sonhe que é possível regressar a um modelo fechado, autárquico, que não um modelo próprio da integração europeia no quadro desta nova fase, muito mais aberta, muito mais cosmopolita, muito mais internacionalizada. E, portanto, ainda aí há uma clivagem cultural. Há uma clivagem cultural que tem a ver, por exemplo, com a posição contra o euro, ou com a posição contra a Europa, que, digamos, em que há uma maioria esmagadora dos portugueses que são consensuais nessa matéria, mas há uma minoria que, no quadro europeu, é significativa e que não tem a ver com novas contestações, como noutros países da Europa, que mantém as suas reticências. Bom, e, portanto, é neste quadro que se vai apostar na utilização destes fundos que estão a chegar, que já chegaram e que vão naturalmente ficar disponíveis para os próximos anos. É um ritmo alucinante. Porque 4 anos e tal é um ritmo alucinante. É nada. É o tempo de uma legislatura e pouco mais. Isto implica uma outra consequência, que é grandes consensos nacionais. Se não há grandes consensos nacionais, a oportunidade é perdida. É perdida. Se há uma clivagem entre os principais protagonistas do nosso universo político, económico e social, portanto, partidos e parceiros económicos e sociais, quanto às prioridades no quadro deste modelo de desenvolvimento, então está perdida a oportunidade. Vai ser um pomo de discórdia, e a discórdia será sempre pontual, vai ser impressionista, vai ser uma perda de energia monumental, uma instabilidade enorme. Não há, portanto, arranque do modelo sustentável. Não há. Há um adiamento. Há um adiamento de mais alguns anos. Eu confesso que essa é uma das minhas preocupações, em termos nacionais, porventura, quebrarem-se pontos mínimas. Eu que, ao longo da minha vida académica, por um lado, e quando tive de intervir politicamente a minha vida política, tentei sempre fazer pontos. Mesmo quando era desfavorável a área, aparentemente desfavorável ou irritante para muita gente da área onde me situava, tentava fazer pontos. São questões fundamentais e eu vejo com preocupação se não há pontos sobre a Europa, se não há pontos sobre o euro, se não há pontos sobre aspectos básicos da gestão financeira, sobre o modelo de desenvolvimento e a afetação dos fundos, se não há pontos em matéria de sistemas sociais básicos e de coesão social. Sim, se não há. Não quer dizer que depois as políticas tenham de ser exatamente iguais, mas há pontos que são cruciais. E o não haver essas pontes tem um preço terrível. Sobretudo porque nós herdámos da crise, felizmente está a atenuar-se, mas herdámos da crise, como de todas as crises, como das anteriores, uma divisão do país em 2 países. É a minha teoria, que eu tenho sustentado, que é um país mais velho e um país mais novo. E que funcionam a tempos diferentes, com discursos diferentes, com um contacto com a realidade diferente. E muitos dos mais velhos com uma reconversão em termos de vida profissional e de vida cívica e pessoal difícil, e muitos dos mais novos com uma grande frustração em relação às expectativas que tinham de arranque de vida e com uma responsabilização recíproca. Os mais velhos achando que os mais novos os querem apagar em termos de realidade da vida social, o que é uma impossibilidade, porque ainda por cima é um país envelhecido, porque não é possível apagar um setor cada vez mais amplo da sociedade portuguesa. Infelizmente, mas é verdade. E no qual me incluo. Uma vez já sou idoso, desde os 65 anos. Há quase 2 anos sou idoso. Bom,
Segundo lugar, mas não se nota, não se nota. Eu, pelo menos, não noto. E depois os mais novos, que olham para os mais velhos, dizem, mas que diabo, que herança que nós recebemos, como é que é possível lidar com esta herança? Que frustra as nossas expectativas de começo de vida. Há aqui até para isso os consensos são fundamentais, há evitar o deslaçar do tecido social e manter um relacionamento básico que é fundamental, que se chama coesão social. Porque quando se fala no crescimento, que é um grande objetivo e sobre o qual há um acordo hoje na sociedade portuguesa para os próximos anos, e no emprego, o emprego é fundamental para a coesão social, mas não basta o emprego para a coesão social. É preciso depois olhar para toda a outra realidade em que aqueles que não são de imediatamente beneficiados com o emprego não podem ser marginalizados em termos irreversíveis na sociedade portuguesa. Esse é outro desafio. Claro que o tecido económico, o tecido empresarial, a atividade das empresas vai permitir superar isso, ou pelo menos afrontar isso, mas é um desafio. E não vos escondo que tudo isto passa muito, obviamente, pelo sistema político. Não é por uma questão de moda. Quer dizer, eu que fui dos primeiros a achar que devia haver a reforma do sistema político, agora incomodo-me quando não há ninguém no canto de qualquer rua que depois de ser constitucionalista não tenha uma ideia clara sobre, que não é clara depois, mas sobre a reforma do sistema político. É uma moda. Mas o problema não é moda, é um problema de realidade. É um problema de realidade e sobretudo de realidade cultural. Eu sou jurista, prezo imensíssimas mudanças na Constituição e nas leis, mas prezo muito mais as mudanças de cultura cívica. E nós precisamos ter um sistema político que esteja à altura do desafio desta fase de modelo de desenvolvimento económico e social. Trocando por miúdos, que garanta governos que sejam governos estáveis, que não haja instabilidade, porque se há instabilidade, então obviamente não há sustentabilidade nos próximos anos, em que haja consensos para além dos governos e oposições de cada momento sobre aspectos fundamentais do quadro que vai ser aplicado. Terceiro lugar, em que este consenso passe e tenha como componente fundamental os parceiros económicos e sociais, e devo dizer que vejo com preocupação este diferente sobre uma coisa que parece menor, que é a presidência do Conselho Económico e Social. É menor, mas é maior. Se as pessoas não se entendem sobre um lugar, como é que se entendem sobre o consenso económico e social em geral? Não, é sintomático, é como a febre. É evidente que a febre só por si não quer dizer que a doença é muito grave, mas quer dizer que não se está de boa saúde. Há qualquer coisa patológica. Deixem-me que vos diga isto a propósito. Bom, neste quadro, e passando para o cartaz, se me é permitido pelos autarcas todos eles aqui presentes, o cartaz encontra-se numa situação que é boa e má ao mesmo tempo. A Grande Lisboa foi crescendo. Foi crescendo. E qualquer dia, sem nós notarmos, a Grande Lisboa não cobre apenas a margem sul, e o que foi uma parte significativa do distrito de Setúbal, ficando uns restozinhos para se considerar Alentejo à margem da Grande Lisboa, cobre a área oeste, não sendo metropolitana, e na área oeste cobre, portanto, uma fatia significativa do distrito de Santarém, e brevemente caminhará para se juntar à área metropolitana de Leiria. Isto é, a formar um todo contínuo que já cobre certas áreas de alguns municípios de Leiria. Isto às vezes é imperceptível, porque nós temos muito a cultivar as divisões administrativas clássicas, mas a realidade é como é. As distâncias são o que são, a mobilidade é o que é, e portanto as pessoas vivem onde vivem e trabalham onde trabalham, e tudo tem a ver com tudo. Portanto, a ideia de que há uma realidade que já era complexa, que é estar próximo e longe de Lisboa, que era o que acontecia com a área oeste e que acontecia com o distrito de Santarém e com o distrito de Leiria, que estava próximo e longe. Estava muito próximo comparado com o que se passava com outras áreas do continente. E estava muito longe porque não era Lisboa. E, portanto, às vezes os que estão muito próximos são os que são tratados como se estivessem muito longe. É irónico. Acontece-nos na vida. Nós prezamos mais as opiniões das pessoas que têm uma posição diferente da nossa do que aqueles que têm uma posição vizinha da nossa. Sem querer, acontece isso. Tendemos a preocupar-nos mais com conquistar as boas graças de quem está longe do que quem está próximo. Quem está próximo não está adquirido, mas olha, fica ali num limbo
A mim já não existe, portanto um purgatório especial. Bom, é um bocadinho o que se passa, não é específico do Cartaz, mas passa-se com imensos municípios, ou com vários municípios que estão nesta área. Bom, e depois é evidente que isso cria problemas. Problemas porquê? Porque as pessoas sentem que há padrões de vida ali ao lado de determinado tipo e têm padrões de vida de outro tipo completamente diferente. Eu continuo a achar, não quis desenvolver isso a nível nacional, continuo a achar que há uma peça fundamental no desenvolvimento económico e social que se chama educação. Educação, formação, atualização. E a criação dos politécnicos, quando ela surgiu, na minha visão, mas depois houve imensos mestres universitários e depois dos politécnicos que acharam o contrário, e acharam que era bom haver universidades para um lado e politécnicos para o outro. Bom, os universitários que se achavam de primeiro, os outros de segundo, os politécnicos achavam que lá vêm os universitários meter o pé aqui, tratam disto e mandam nisto e tal. Erro do Regies e tal, foi o erro mental. Mas que é facto é que, havendo aqui um politécnico com densidade, é evidente que o Cartacho tem a noção exata, e não é um caso específico, toda esta área tem a noção exata da importância de parcerias, já não digo polos sofisticados, desenvolvidos, porque isso hoje, como sabem, é cada vez mais difícil, a tendência é para a concentração, mas parcerias em termos de educação cada vez mais exigente. E, portanto, de educação superior cada vez mais qualificada. Não é por causa dos canudos, não é por causa de ter os títulos ou não ter os títulos, é porque é verdadeiramente importante. Aquilo que era a formação básica há 40 anos já não é formação básica hoje. Ou que era há 50 anos e não é que será amanhã ou depois de amanhã em qualquer ponto do mundo. E, portanto, certamente estará na cabeça dos que vão hoje falar aqui, apesar de não estar especificamente no quadro dos fundos disponíveis autonomamente, mas está a questão da valorização dos recursos humanos. Depois indo para as estruturas produtivas, dir-me-ão que eu sou um saudosista. Eu gostava muito do vinho do Cartacho e achava que o Cartacho tinha um vinho que era emblemático. Dir-me-ão, isso é saudosismo um bocado absurdo, é do tempo dos filmes do António Lopes Ribeiro. Portanto, isso já foi. Sou o primeiro a reconhecer que o setor dos vinhos deu uma grande volta. E houve quem tivesse meios financeiros e tecnológicos para avançar rapidamente, como aconteceu no Douro, como aconteceu em algumas áreas, apenas algumas do Alentejo, como aconteceu mais tarde, muito mais tarde, só recentemente, no caso do Dão ou da Bairrada, que ficaram para trás, e que houve quem sofresse mais com isso. É que esta área naturalmente não teve os recursos, a disponibilidade, apesar do talento dos produtores e da qualidade da produção, para realmente colocar na agenda de outra maneira o vinho. Mas continuo a achar que temos aqui uma área que é uma área com grande importância agrícola. Não é o único setor, a agroindústria noutros domínios, sei lá o tomate, sei lá o milho. Bom, é importante, é muito importante, como é importante o desenvolvimento industrial, mas a agricultura não está morta. É a minha teoria, sem ser propriamente fanático, um pouco como a senhora Ministra da Agricultura, que acha que a agricultura está em toda a parte, mas é a função dela. E o que é facto é que tem colocado a agricultura mais parte do que outros ministros têm colocado em termos de fundos disponíveis, é verdade. Faz o que tem que fazer na sua quinta, não? Mas não há dúvida que a agricultura tem um papel importante. Não está morta. E a agroindústria tem um papel. E a indústria, alguma indústria, com toda a contingência da localização geográfica, mas também com as vantagens da localização geográfica, tem também um papel a desempenhar. Em suma, eu acho que há aqui matéria-prima em termos de iniciativa das pessoas, de iniciativa privada, de tradição, de nome,
de capacidade empresarial para um efeito razoavelmente multiplicador, que não é apenas no Cartaz, é evidente. Eu estou a falar de uma área muito mais vasta. É aquilo que eu digo aqui, porventura diria noutros municípios vizinhos desta área muito ampla de que vos falei, que é uma área charneira. É um desafio. É um desafio. Dir-se-á, dizia o Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia. Pois é, mas o pior é que a Câmara está endividadíssima, isto é o fim do mundo, não sei se vai ser possível, porque sem haver com participação pública vai ser mais difícil haver com participação externa, porque é uma realidade que vem do passado, é uma realidade que onera imensíssimo em termos comparados para um município que não tem, apesar de tudo, muitos habitantes, onera imensíssimo este arranque. Bom, aí há que ser engenhoso, há que ser talentoso para encontrar fórmulas. É evidente, preferível era que a situação financeira, a ser verdadeira aquela que descreveu, eu fio-me nas suas palavras, uma vez que fui meu aluno, devo acreditar nos alunos, até prova em contrário, não vou dizer que aqueles alunos dizem coisas que sejam mentira, bom, seria uma grande desilusão, portanto a situação não deve ser famosa do ponto de vista financeiro. E eu já conheci dessas situações noutras autarquias, portanto imagino o quebra-cabeças que é. Quebra-cabeças que é. Bom, mas certamente esse é um dos pontos fundamentais do debate desta tarde. Como conseguir fazer omeletes, sendo certo que não se tem tantos ovos quanto era necessário ter para fazer as omeletes. E os que têm, alguns deles, estão um pouco comprometidos em termos de utilização para outras refeições ou para outras tarefas culinárias ou gastronómicas. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Depois, há outro grande desafio que decorre disto que já disse atrás, que é a integração autárquica. A integração autárquica. Esta é uma área de integração autárquica difícil. Mesmo quando se fala em regionalização, por exemplo, um dos problemas é estas zonas de charneira são dramáticas em termos de divisão regional. Vão para que lado? Lisboa e Valtejo? Não. Tem uma integração que decorre da integração distrital e acompanham a integração distrital? Não. Bom, e portanto, por isso é que eu acho que o pragmatismo é fundamental nesta matéria de unidades supramunicipais. Tem que haver um grande pragmatismo, um avanço com muito cuidado. Mas a integração associativa com outras autarquias que têm problemas similares em termos de fundos europeus pode ser muito, muito importante. Há aqui um esforço a fazer, é muito importante. Porque uma autarquia sozinha vale o que vale, várias autarquias em conjunto podem valer muito mais, tem que se acertar nas alianças, como em tudo na vida, não é? As alianças não podem ser necessariamente com aqueles que não querem a aliança, para serem frutíferas. Esse é um grande desafio. O português não é muito sociável, como sabem, muitas vezes, e não é muito associativo. E a aprendizagem do espírito associativo em termos também autárquicos, apesar de nós termos uma tradição muito rica de associações de municípios, isso é uma coisa. Outra coisa é aquilo que é necessário para o domínio em que estamos a falar, que é a utilização de dinheiros. Aí são todos muito associativos, mas cada um pensa na utilização dos dinheiros no que lhe toca. E tenho visto misérias que são feitas pelos maiores amigos, pelo menos vejo lá na minha zona, no Minho, é capaz de ser erro dos minhotos, mas às vezes umas misérias que se fazem para passar a perna. Eu lembro que havia um investimento que era muito importante em Celurico de Basto, e os problemas todos que tivemos foi com os melhores amigos, com que contávamos de palavra de honra. Não foi, obviamente, com o patriota do inexcedível, embora agora reformado, a meu ver prematuramente, responsável do programa operacional. Não foi com ele, não foi com o Estado, não foi com isto, não foi com Bruxelas e tal, foi com os nossos queridos amigos de outras câmaras ali vizinhas, que tinham combinado uma coisa e estava tudo combinado, e depois aquilo não foi nada disso, ou podia não ter sido nada disso à última hora. Bom, e depois há uma coisa há duas coisas que são fundamentais. Uma foi aqui falada, ao de leve, que não é específica, presumo eu, só do Cartaz, porque eu encontro noutros sítios, mas não quer dizer que não seja preocupante, que é o crescimento urbano em determinados municípios acabou por sacrificar periferias não urbanas. Isso é um problema. Até noutros tempos mais pobre município de Portugal, Celurico de Basto, a Constituição, a criação de novas vilas,
e a ideia de criar polos urbanos e apostar neles tudo, pelo efeito que teriam de arrastamento, durante um tempo teve um efeito terrível, que foi precisamente aumentar a desigualdade em relação às periferias, as tais periferias de que fala o Papa. E esse é um problema que existe em todos os municípios, ao definir-se prioridades, e provavelmente aqui também existe. E finalmente há uma realidade que tem a ver com este encontro de hoje. Eu, à medida que vou avançando na vida, sem deixar de gostar imensíssimo da realidade partidária na qual me insiro, com uma família. A pessoa, no fundo, eu vejo o partido como uma família. Talvez erradamente, mas e todas as famílias têm primos simpáticos, primos insuportáveis, tias velhinhas insuportáveis, sobrinhos com ideias malucas, irmãos que nos dão dores de cabeça, até filhos que fazem coisas que nós não esperaríamos. Para eles, nós somos horríveis. Para alguns dos sobrinhos ou dos sobrinhos netos, dizem, ela vai aquele chato outra vez ao domingo e tal. Mas dito isto, cada vez mais dou importância ao problema da cultura de participação e aos dinamismos sociais transversais. Por isso é que foi bom que o PST reunisse aqui um conjunto de pessoas hoje, das quais várias assumidamente não são PST, nunca foram ou não serão nunca, para discutir problemas que interessam a todos. Este espírito comunitário, o incentivar a cultura de participação e os dinamismos sociais participativos, é um grande desafio na sociedade portuguesa. É um grande desafio na sociedade portuguesa. Eu lembro, quando tinha 20 anos, e estávamos todos com os mesmos objetivos, eram uns mais à esquerda, outros mais à direita, que era a descolonização, a democratização, o desenvolvimento económico e social, que precisamente no desenvolvimento económico e social havia essa ideia muito participativa. A sociedade civil depois em muitos casos é muito débil, é muito fraca, está muito melhor hoje do que era naquela altura. E, portanto, depois os mecanismos de participação vão ter sempre os mesmos. São sempre os mesmos a participar, porque os outros estão um bocado cansados daquilo que nunca fizeram, daquilo que acham que nunca lhes apetecerá fazer. Mas esse é outro desafio fundamental também. Em suma, eu sou um otimista. Sou um otimista, dir-me-ão, mas não há razões nenhumas para o otimismo. É nos momentos em que há poucas razões para o otimismo que eu sou mais otimista. De facto, é um ano que para muitos é um ano de muitas clivagens e poucos consensos. Mas eu sou otimista. É um ano de muita crispação e pouca descrispação, mas eu sou otimista. É um ano em que as pessoas pensam no imediato e não pensam naquilo que se vai passar nos próximos anos, nos anos subsequentes, mas eu sou otimista. É um ano em que as pessoas olham e dizem, mas temos fundos até 2020, como se fosse a tal eternidade e tal. E não é. E vão descobrir que não é daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Já estamos quase no fim. Já estamos a mais de meio, ou estamos a meio. Bom, mas eu sou otimista. E penso que é esse otimismo que eu tenho a certeza que os demais oradores aqui vos vão trazer também, porque conhecendo uns melhores que os outros, tenho a certeza de que eles são, de facto, um fator de otimismo e nessa medida acabam de começar. Boa iniciativa esta, aqui, de debater com tempo, com calma, com serenidade, o que pode ser melhor para agentes do cartaz, de tal maneira que, se houver uma oportunidade, que é uma oportunidade que não há muito em Portugal, que é ir fazendo depois apreciações intercalares. Se porventura fizeram uma apreciação intercalar daqui a 2 anos, e tiverem a fineza de me convidar, e eu virei aqui, sentar-me ali na 3ª ou 4ª fila para ouvir qual foi o resultado desta reflexão. Se esta reflexão conseguiu mesmo não só a mobilização de recursos adicionais, forma de os utilizar, multiplicação de iniciativas cívicas, mudanças no bom sentido das estruturas produtivas aqui no cartaz. E é tudo e já falei demais. Obrigado.